Bitcoin hoje deixa algumas pessoas preocupadas, apesar dessa alta que a gente está tendo, né? Ele não está conseguindo de forma alguma romper um lugar extremamente importante, que é essa linha de tendência. Ele está sem força. Então a gente vai ver se tem algum risco nisso. É possível que seja uma armadilha para a gente cair mais. A gente vai entender tudo agora. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? Então olha só, a primeira coisa que a gente vai reparar hoje é justamente a dominância. A dominância caindo aqui na casa dos 1%. Indica pra gente que o Bitcoin está caindo, mas as altcoins não estão acompanhando a queda do Bitcoin. Portanto, nós estamos vendo algumas altcoins aqui performando até que consideravelmente bem. Agora vem a questão, né, Douglas? A gente chegou num certo ponto que o mercado deu uma recuperada muito boa, mas ele não conseguiu com essa recuperada passar o ponto mais importante. Qual ponto era mais importante? Esse nosso triângulo simétrico, tá? A gente já vem falando muito sobre ele, porque ele é essencial. A gente está sendo levado até o limite dele, então o mercado está extremamente indeciso. Agora a gente vai reparar o seguinte: nós tivemos um combustível essencial para ter uma alta aqui, mas o mercado não conseguiu passar de vez desse lugar. Geralmente, né, ele pega, faz um rompimento e depois ele volta tudo para dar uma retração. Acontece que a gente nem teve isso. O mercado teve gás, fôlego, mas não passou onde a gente queria, tá? Ele só alcançou nosso alvo, 41 mil, e já voltou. Então, fica a pergunta: Douglas, é possível que a gente venha aqui e continue nesse triângulo? Sim, senhor, tá? É bem provável que, se a gente não conseguir passar aqui, ele vai voltar a retestar este ponto de baixo, 38.300. Não duvide do mercado, a gente sempre fala isso, tá? E é extremamente importante que você entenda que você nunca está dominando o mercado, você nunca está mandando nele, ele que manda em você. Então você precisa entender os riscos, acompanhar o movimento e daí fazer sua própria análise e estratégia, tá? Olha só, nesse momento a gente precisa marcar também o meio do triângulo, né? O meio é justamente o ponto de equilíbrio máximo dessa lateralidade, mas a gente precisa, aproveitando essa linha de tendência aqui, essa linha de tendência não, né? Essa linha horizontal, a gente pegar esses dois pontos que a gente veio conversando, que olha, aqui é onde o preço fica. Essa é a região que o preço não consegue sair daqui. Então a gente precisa pegar isso aqui e entender, se esse é o nosso epicentro da lateralidade, a gente não pode voltar para lá de forma alguma. Então qual seria o ponto que a gente não poderia alcançar nesse momento? Arredondando aqui os 40 mil, tá? 40 mil é uma região que nós não podemos ter o luxo de voltar e perder essa região. Por que eu estou falando disso? Porque a gente passou o período de lateralidade. Essa zona verde que você está vendo é uma zona de lateralidade. Ele sai dali, cara, se ele não conseguir voltar, a gente tem um indicativo que a lateralidade foi rompida para cima. E por enquanto a gente está com esse rompimento. Mas nós estamos sofrendo com essa parte aqui, entre justamente esse suporte dos 40 mil e essa linha de tendência de alta, perdão, tá? Essa linha de tendência de baixa em cima dele. Então nós temos aqui um suporte, uma resistência pressionando o preço. E eu vou falar para vocês que eu não gostei do simples fato dele não ter conseguido passar direto, mas ele ficar e se manter acima dos 40 mil é sim uma vitória. A gente vai olhar com certeza mais dados para chegar a uma conclusão, e um desses é justamente, sem surpresas do Banco Central, que a gente conversou ontem, tá? O mercado ficou mais de boa, o mercado não tomou nenhum susto, e isso deixa o mercado, bom, à vontade, né? Eles vão lá e tacam dinheiro nos mercados voláteis. Então, isso que acaba causando um sentimento muito favorável para quem quer se expor ao risco. Então, por isso a gente tem essas altas justamente depois dessa questão de, vamos aumentar a taxa de juros, o Fed falou, a galera foi para as compras, tá? Então hoje a gente está vendo uma retração. Eu não quero que vocês tratem essa alta que a gente está vendo como uma vitória, um rompimento, porque a gente ainda se encontra dentro do triângulo, tá? A gente venceu uma de duas guerras. A primeira guerra foi sair dessa zona de lateralidade e rompemos para cima. Agora a gente tem que vencer a segunda, que é essa linha de tendência de baixa aqui, tá? Agora é o seguinte, nós precisamos sacar também que a gente fica nesse meio, a gente faz um rompimento falso, fazemos um rompimento falso, fazemos rompimento falso, e se agora a gente estiver presenciando mais um rompimento falso, tá? Então a gente precisa ficar de olho, porque não passamos de uma resistência importante, portanto não podemos
bater o martelo na mesa e falar, cara, a gente rompeu, agora é pra cima, tá? E pra isso eu preciso do seu like, por favor, até agora tem muita informação, vai chegar mais, mas eu preciso do seu like, é a única forma de eu saber se você tá curtindo ou não esse vídeo. Muito obrigado, tá? E olha só, depois de a gente analisar isso tudo e ver que realmente a gente tá num momento que, cara, não perde os 30 mil, se mantém acima, pode fazer até um suspensezinho e indo de trivela ali na nossa resistência e depois romper, sem problema, ele pode até, ó, construir uma, vamos lá, bandeira de alta nesse momento que pode, cara, dar realmente uma vontade maior para o preço para ele romper essa região. A gente gosta de pensar que o mercado, ele depois de uma alta, ele gosta de fazer uma retração para depois partir para cima novamente. É por isso que o mercado trabalha em ondas e basta o senhor aí, a senhora entender esse fato. Agora é o seguinte, a gente tem que olhar no todo, a gente sempre passa o olho que é importante, a gente está vendo cada vez mais Bitcoin saindo das corretoras e de forma violenta, tá? Cada tempo que passa tem Bitcoin saindo da corretora. Isso significa o pessoal, olha só, né? O pessoal não tá atacando o Bitcoin na corretora para vender. Se o pessoal tá tirando, é para colocar no bolso, é para guardar o negócio. Então, vai entrando mais aquele papo de iliquidez no mercado. O Bitcoin, ele não está em circulação à vontade, portanto, isso favorece a gente para ter uma valorização a médio a longo prazo, tá? Isso é super importante. Outra coisa é a reserva dos mineradores. Os mineradores estão vendendo, eles estão comprando e pelo visto eles estão acumulando e somente isso, não estão vendendo, não estão simplesmente se desfazendo de todos os seus bitcoins, até porque quem vai ser o louco de vender o Bitcoin num preço desse depois de ter uma alta de 50%, né? Eles querem vender lá em cima. Então a gente sempre vem conversando e é sempre importante você acompanhar esse conteúdo porque você precisa estar inscrito nesse canal, tá? Se você não tá, você tá dando mole porque a gente vem com toda de informação boa para você aqui se situar nesse mercado. E sem informação nesse mercado, sem dado, você não sobrevive, tá? Então olha só, se inscreve aí, pô. É o seguinte, esse é o gráfico que eu adoro, tá? A realização de lucro e prejuízo do mercado, a gente está vendo e eu gosto de ver isso aqui, tá? Muitos meses, desde dezembro, novembro, com a maioria das movimentações do mercado em prejuízo. O pessoal tá ficando no preju. Isso é bom, cara, para o cara que tá perdendo lá, que ele não tem conhecimento, não é bom nem um pouco, tá? Agora, o cara que ele saca, que vê isso aqui como uma oportunidade, cara, tá doido, é um prato cheio e a gente consegue pensar nisso aqui, simplesmente quanto mais prejuízo nós temos, alguma hora esse jogo tende a virar, tá? Então a gente tem lucros, prejuízos, e depois dos prejuízos a gente vai ter o quê? Prejuízo infinito e o fim do mercado? Bom, eu deixo essa pergunta para você, se é assim ou não, e me comenta aí no comentário se realmente, cara, o que a gente vai presenciar é mais queda, mais prejuízo, ou se em algum momento a gente vai virar para lucro, tá? Então peço que você comente, que eu estou sempre falando com vocês aí, e hoje eu quero bater papo. E olha só. Outra coisa, nós nem saímos aqui do medo, tá? O mercado ainda segue com medo, porque no macro a gente segue em um período de lateralidade. Nada tá definido. Tem muita gente esperando a gente meter o pé desse triângulo simétrico, tá? Cara, tem muita gente esperando algum indicativo. E um aqui é que o Bitcoin, no gráfico do RSI, tá querendo indicar pra gente uma alta, tá? No gráfico de 4 horas, ele tá cantando uma alta aqui, mas essa alta eu vejo como, cara, ele tá pegando um pouco de fôlego, já que ele está muito acima aqui, perto da região de sobrecompra. Então é totalmente plausível que o mercado fique um pouco lerdo nessa questão, porque é difícil você sustentar tanta alta em um período como o que a gente está tendo hoje de lateralidade forte. Então a gente tem que entender o contexto geral. Lembrando, tá, que o RSI ainda, bom, olhando aqui, ele nem chegou a se definir também, então tá tudo indefinido ainda, mas como eu falei para vocês, vencemos uma guerra de duas. Agora a gente tem que vencer a segunda batalha, tá? Eu não devia nem estar falando de guerra, porque o contexto macro geopolítico aqui não tá muito bacana, mas peço desculpa se eu ofendi alguém, tá? Olha só, a gente tem aqui simplesmente o long short ratio falando pra gente, tá muito tranquilo, tá ótimo, 1.3, 1.4, 1.5, isso tá favorável. Eu ficaria completamente desconfortável de ver isso aqui batendo uns 3, 4, e a gente tá muito tranquilo nesse momento, não vejo nenhum perigo, tá? De liquidações em massa, muita queda, muita alta. O momento é o quê? O mercado está esperando o gatilho, esse gatilho vai acontecer, a gente vai começar a ter uma
um interesse, uma volta, um retorno de interesse no mercado. Cara, tendo isso aí, a gente com certeza vai ter uma direção muito mais sólida do que a gente pode ter. Lembrando que nós estamos em lateralidade desde janeiro de 2022, tá? Começou o ano, o mercado ficou de lado e a gente está colhendo aqui esse triângulo que quando estourar eu vejo uma volatilidade absurda, tá? Absurda e com certeza vai favorecer algum dos lados, né? Os touros ou os ursos, mas a gente espera que suba o negócio, apesar, né, de ter descido tanto. Então a gente ainda segue extremamente bullish e aproveitando todas as oportunidades para fazer um swing trade, né? Porque você compra aqui, compra nesses fundos, compra nesses pontos mínimos e vende aqui em cima, cara. Você faz aqui tecnicamente 10% de lucro, tá? Acumulando, acumulando, acumulando isso aqui, você faz muita grana, não tem nem comparação com o que você pode fazer no mercado tradicional. Então a gente tem que realmente aproveitar essa volatilidade de todas as formas, tá? E para isso você tem que se inscrever nesse canal se você não fez isso ainda. Então tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê, é nóis.